for entrando, vai pegando e tá tudo certo. Bom, uma noite dedicada a gente entender um pouco mais sobre a linguagem mais sincera do corpo, que é justamente a linguagem corporal. E eu estou bem feliz assim de poder entregar um pouco mais sobre esse conhecimento que eu venho estudando há anos, há muitos anos. Para quem não me conhece ainda, isso vai entrar depois, né? Sou Nayara Falcoski, sou fotógrafa retratista, estrategista em comunicação. Tenho bastante aí conhecimentos nessa parte da comunicação, da linguagem do corpo, da vestimenta, da imagem, do posicionamento, para a gente trabalhar bem a parte de marca pessoal. E hoje a gente vai trazer aqui justamente a parte da linguagem corporal, que é uma ferramenta muito profunda, muito legal, para que a gente possa simplesmente entender o que o outro está querendo dizer e ser mais sincero, entender se a pessoa está tendo emoções positivas, se ela está tendo intenções positivas, negativas a respeito de tudo isso, e deixar principalmente a outra pessoa confortável para que a gente possa fazer diferença dentro da nossa comunicação, para vendas, negociações, nos relacionamentos, até com os nossos colaboradores, quando a gente sabe o que está transmitindo através do corpo, a gente consegue também ter uma ligação, um rapport melhor com os colaboradores e pode aumentar até a produtividade deles, que para todo empresário, para todo mundo aqui é uma coisa muito boa. Então, eu vou compartilhar um pouco aqui de uma apresentação que eu trouxe aqui para a gente fazer, para a gente entender um pouco mais, certo? Então, vamos ver aqui a respeito da linguagem do corpo, tá? Vou deixar aqui para quem quiser depois pode entrar em contato comigo, que eu posso mandar também essa apresentação para vocês olharem, tá? E trazer um pouco mais anotar, fazer as anotações, enfim. Tá? Então, eu gosto de trazer que a linguagem corporal é a comunicação da mensagem mais poderosa que tem, que é a mensagem silenciosa. A gente não vai falar, mas o corpo está falando. Né? Então, existem já pesquisas que trazem para a gente a importância da linguagem corporal, a importância do processo da gente saber se posicionar. Aham. Olá, tudo bem, André? A linguagem corporal ela corresponde à maior parte da nossa comunicação, né? Já existem algumas pesquisas que comprovam de que a linguagem corporal, quando ela está bem alinhada, a linguagem não verbal, ela realmente transmite primeiro a mensagem, porque ela vai transmitir emoções, ela vai transmitir sentimentos, ela vai transmitir intenções, tudo isso no silêncio. E através dessa linguagem a gente consegue ter uma abertura melhor para a nossa mensagem falada ou não. Tá? Então, vamos continuar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vão me falando, tá? Que eu costumo ir e embalar e realmente trazer, porque eu me empolgo, tá? Então, será que basta o que a gente fala? Será que a mensagem que eu estou transmitindo, ela realmente vai ser compreendida da forma como eu estou transmitindo? Eu gosto sempre de falar que o comunicador, ele é, sim, responsável pelo que ele diz. Esse papo do que, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, isso é balela, isso é simplesmente uma forma infantil de lidar com a comunicação. Se você está transmitindo a mensagem e o receptor da mensagem não está conseguindo ter essa coerência, você está falhando como comunicador. E depois não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, as migalhas, porque simplesmente a gente não está estabelecendo essa conexão, a gente não está trazendo esse rapport, tá? Então, dentro do processo da comunicação, que é a mensagem que seleciona. Então, a gente consegue entender, através da nossa linguagem corporal, quem que chega perto, quem que não chega. A gente vai ver mais para frente isso. Por quê? E porque, justamente, essa linguagem silenciosa ela é capaz de acionar as nossas emoções, conduzir escolhas, dependendo do que eu estou fazendo com o meu corpo, a pessoa entra em conexão comigo ou não. Então, a gente vai também ajudando no processo da comunicação persuasiva, até mesmo no posicionamento de imagem, para a gente poder ser interpretada. Tá? E aqui eu trabalho a 3 níveis da comunicação. Uma das minhas bases de estudo são as constelações sistêmicas, e eu gosto de também atrelar pesquisas científicas ao que eu aprendo a respeito das constelações sistêmicas e olhar pelo prisma sistêmico e entender justamente esse conjunto de pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento. Então, a gente vai fazer o seguinte: a primeira comunicação é a intrapessoal, aquela que a gente está falando para a gente mesmo. Então, conversando com o Thiago aqui no começo, a gente estava até falando isso. Poxa, eu estava entendendo um pouco do meu corpo, é exatamente isso. A gente vai entendendo o que os nossos sinais
o que que a nossa comunicação, o que o nosso corpo está dizendo, para depois falar com o outro, que é a interpessoal, que sou eu com o outro ali, e depois o sistêmico, que é esse grupo de pessoas que tem características semelhantes e que a gente pode sim estar contribuindo, tá? Então, um exemplo clássico de sistêmica é você subir num palco e falar para 1.000 pessoas. Eu tive cliente que recentemente fez isso, quebrou uma super barreira e fez uma grande palestra nesses dias aí também, tá? Então, a gente vai percebendo o processo da comunicação. Uma dúvida que sempre bate na cabeça das pessoas é o seguinte: pô, peraí, né? Que é o super conflito que existe aí na cabeça das pessoas. Eu vou aprender esse negócio, eu vou dominar esse negócio, assim como na linguagem persuasiva. Eu vou começar a manipular as pessoas, e aí começa a bater aquela dorzinha, né? Tipo, poxa, eu não quero ser uma pessoa ruim, eu não quero manipular o outro, enfim. E eu sempre digo, não existe essa questão da manipulação ruim, desde que a intenção seja coerente, positiva, para que se estabeleça alguma coisa positiva com a outra pessoa. Então, o que difere a manipulação da articulação de um processo bom é justamente a nossa intenção. Então, já tirando aí uma culpa das costas de muita gente, justamente porque a gente começa a dominar a linguagem corporal, a gente começa também a entender como que a gente pode dominar o nosso processo, nosso território, digamos assim sucessivamente. Então, tudo vai depender da sua intenção. Se a sua emoção é positiva, o corpo inteiro vai falar em conjunto com isso. Se a intenção é negativa, automaticamente vocês vão começar a entender estremecimento entre as partes da linguagem corporal. Tá? E por que ela é tão envolvente? Porque a maior parte dela é muito emocional. A linguagem corporal ela veio antes da linguagem verbal, veio antes da linguagem falada. Então, quando éramos homens da caverna, a gente já entendia, a gente já se comunicava, já transmitia mensagens através da nossa linguagem corporal e também dos ruídos que a gente trazia. Então, as emoções elas eram muito fortes. Quando a gente consegue trabalhar com o nosso corpo dessa forma que seja conectada com a nossa mensagem, a gente potencializa muito mais aquilo que precisa ser entendido. E é lógico, a gente começa a trabalhar de uma forma muito mais cativante. As pessoas podem estar junto com a gente, elas podem querer estar junto com a gente, elas podem se inspirar por conta da nossa postura, por conta do nosso direcionamento. Seja bem-vinda, Juliana. Então, o nosso cérebro ele fica condicionado às crenças e experiências já vividas desde as nossas profundidades ancestrais, desde aquilo que a gente já viveu desde o homem das cavernas até hoje, tá? Então, a gente vai viver necessidades aqui. A gente vai viver as necessidades de sobrevivência de cada ser humano que está aqui. Então, eu gosto de trazer sempre uma imagem como essa para a gente poder refletir. Aqui eu quero interagir com vocês, tá? Então, eu quero que vocês me transmitam aqui. Pode abrir os microfones, conversar. Vamos olhar aqui para esses elementos ancestrais que a gente tem aqui, para a gente entender quais são os símbolos, o que é isso que eles estão passando, quais são os sinais que eles estão vivendo aqui. Então, eu vou apontar aqui e vou pedir para vocês me trazerem a mensagem, ok? Quando a gente olha para esse primeiro, que está com a lança na mão, o que vocês sentem ao olhar para ele? Sem medo de Defesa. ser feliz, tá? Defesa, joia. Que mais? Preocupado com alguma coisa, Sim. olhando alguma coisa que está, não sei se preocupado, mas não sei. Protetor, né? Protetor no Proteção. sentido. Uhum. Todo mundo aqui pronto para se defender ou atacar? Boa. Todo mundo aqui olha para ele com uma sensação de estar pronto para o ataque? Sim. Sim. Assim como o Kat trouxe aqui. Oh, meu Deus. Joia? Então, a gente olha para essa figura dessa forma. Beleza. E esse aqui que está aqui no cantinho, segurando um casaco, alguma coisa assim, o que vocês sentem quando olham para ele? É interessante, né? Se acontecer alguma coisa, eu saio correndo com as minhas coisas. Exatamente! Proteção, vamos lá! Vê como ele segura uma coisa aqui e parece que ele está correndo para trás, né? Que ele está se protegendo. Pronto para correr, exatamente. Tá? Para a gente continuar aqui, vamos para mais uma situação.
essa figura que está aqui atrás, junto com essa figurinha aqui embaixo, qual que é a sensação que ela transmite? Medo. Ah, do maternal, da protetora, no sentido de indefesa, mas ao mesmo tempo proteção, né? Dali Olha dos que legal. filhos. Isso, isso. Então vamos continuar aqui. Então perceba, a gente começou a analisar aqui algumas figuras para a gente começar a trazer, tá? Eu não perguntei sobre esse que está aqui na frente, porque a gente vai continuar falando sobre eles agora, mas é exatamente isso. Então perceba, a própria comunicação ancestral ela já traz essas verbalizações para a gente e a gente continua fazendo isso até hoje. Então, é uma coisa que está enraizada dentro do funcionamento do ser humano. Aconteceu alguma coisa? Qual é a primeira coisa? Vou proteger o que é meu, vou sair correndo, fuga. Pera, tem alguma coisa ali. Eu tenho instinto de proteção. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar as minhas armas e vou para frente de batalha. Vou proteger, caramba, eu estou pronto para isso. Ali atrás, né? O instinto mais feminino, mais maternal, protege o indivíduo que não tem proteção nenhuma, que não tem, que é mais frágil, que é mais vulnerável. Então, olha a capacidade de vulnerabilidade que a gente tem ali também, né? Da nossa entrega, do nosso acolhimento. E vê só, tem mais uma outra figura que está aqui embaixo, que está agachada atrás, que ele também está dando suporte, proteção, porém, existe uma figura de liderança, então ele é submisso. Aqui embaixo, para a gente olhar para esse menor aqui. Então, ele está esperando um comando, digamos assim, né? Para que ele possa também ir, alguém que dê um direcionamento. Então, até hoje, a gente começa a ver essas linguagens acontecendo. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, olha aqui a musculatura, tá? Como que ele já está aqui com a mãozinha fechada, a musculatura rígida, segurando aqui a tensão de olhar para frente, assim como os demais. Olha aqui para trás, nessa aqui, como já não tem tanta tensão aqui, ela está atrás, mas a tensão dela está mais em proteger a criança. Esse aqui, a tensão em segurar uma coisa, mas o outro braço não está tão tensionado assim, certo? Vão pegando esses sinais que a gente vai entender mais aprofundado essa questão da linguagem corporal, joia? Depois de a gente olhar lá para os nossos amigos ancestrais, eu trouxe aqui também o porquê, né? Como é que a gente interpreta? Que eles já estavam interpretando situações ali e, notoriamente, todo mundo vai concordar comigo que aquela situação era uma situação de perigo, concordam? Que era uma situação tensa, alguma coisa que estava fazendo diferença. E isso vem para a gente até hoje. A gente tem aqui elementos da nossa cachola que vão estar interpretando o tempo todo as situações ao nosso redor, mesmo que a gente não esteja consciente. Tá? Então, essa interpretação ela rola uma parte do tempo todo. Então, a gente está interpretando situações do nosso campo não direcionado, né? Nosso campo periférico da visão, e no nosso campo focado da visão. Todas essas informações o cérebro está captando. E ele faz isso desde pequenininho, desde quando éramos criança. Tá? Então, aqui dentro tem essa pequena amêndoa pequenininha, que eu gosto de chamar de sirene, que é a amígdala. Ela está o tempo todo emitindo sinais de perigo ou de conforto. Só que a maior parte das memórias que a gente tem na nossa vida foram feitas enquanto só ela estava aqui, né? Que são as nossas memórias infantis. E a nosso hipocampo, que é este pequeno, vamos chamar assim, de quase um escorpiãozinho que tem aqui na cabeça da gente, né? Mas esse pequeno elemento é o maestro das nossas memórias. Tá? Então, ele vai começar a direcionar as nossas memórias. Então, grande parte da nossa comunicação, da linguagem corporal, vem de quando a gente aprendeu que era pequenininho. Né? São emoções genuínas. E a gente não lembra justamente porque elas foram feitas enquanto o hipocampo não existia, porque ele é formado depois. Então, daí a gente já começa a entender o porquê que é importante a gente observar o nosso corpo e observar o corpo da outra pessoa, porque a gente está lidando com emoções primárias, com aquilo que a gente aprendeu quando era pequeno. Tá? Até aqui tudo bem? Sim. Então, Sim. a sacada... a sacada é invista nas aulas de português quando criança para interpretar textos.
Boa! E nem sempre a interpretação é bem feita quando lê o português, tá? Então a gente precisa ir desenvolvendo isso de uma forma bem profunda. Mas a Juliana entende mais do que eu dessa questão da neurovenda, da neurolinguística nessa profundidade, joia? Então vamos continuar aqui. Então, a sacada de tudo é a gente olhar para a interpretação. Toda linguagem, todo o fato, vai acontecer as coisas aqui fora, eles são desprovidos de emoção. A conotação positiva ou negativa quem vai dar somos nós, de acordo com a nossa interpretação. Então, a gente pode usar a nossa linguagem corporal de uma forma completamente diferente e alterar completamente a interpretação de uma pessoa, resultando numa realidade também diferente. Então, quem domina a linguagem domina a realidade. Eu gosto de trazer isso, que quando a gente faz a interpretação, a gente pode gerar emoções e a gente dispara a produção de neurotransmissores e hormônios. Tá? Então, quando eu chego para uma pessoa e eu olho para ela e não gosto dela, a primeira coisa que eu vou fazer é levantar meu corpo para que ela olhe para baixo. Se ela não gostar também, levantar o peito, deu briga. Então, a gente já sabe que tem uma realidade ali que vai ser ruim. Agora, se a pessoa está muito para baixo e eu olho para ela com uma forma de levantar, a gente vai começando a fazer também um outro sinal, vai gerando uma outra interpretação e vai gerando uma outra realidade. Um exemplo que eu gosto de trazer, que eu falei tanto que eu acabei passando por ele, é de a gente estar num bar, alguma coisa está acontecendo, aí de repente passa um garçom distraído, sem querer, derruba uma bebida em você. Tem algumas reações possíveis. E diante disso, a linguagem do corpo vai estar lá junto. Você pode se assustar e ficar bravo, e a linguagem corporal já emite uma situação bem negativa, que vai gerar um desconforto em todo mundo. Ou eu posso olhar e falar: poxa, cara, não me estraga a bebida assim, não. Bota no meu copo primeiro e tira a onda, né? Que gera uma outra realidade. Então, percebe? Dependendo da interpretação que eu dou, dependendo da conotação que eu dou, eu transformo a realidade do contexto. Tá? E o contexto também vai ser o inverso. Às vezes eu estou num contexto muito negativo e eu posso sentir que esse contexto não é meu, não está bom ali, porque o meu corpo está reagindo negativamente àquele contexto e sair. Então a gente vai aprendendo a se proteger conforme a nossa jornada. Tá? E a chave de tudo é a dopamina. Esse neurotransmissor que fica o tempo todo trazendo para a gente informações positivas, negativas. Então, eu posso gerar dopamina nas pessoas com o meu corpo. Então, eu posso gerar alegria, eu posso gerar a busca da atenção. Se a pessoa está ali e eu faço algum movimento brusco, eu vou chamar a atenção dela também. Então, eu posso ir fazendo ganchos de atenção para que aquela pessoa preste atenção naquilo que eu estou falando. Né? Hoje não é à toa que as redes sociais são cada vez mais ansiosas, porque a gente está gerando dopamina cada vez mais. Então, são mídias extremamente dopaminérgicas e que você pode prestar atenção. As que mais prendem a atenção são que as linguagens corporais são mais bruscas, mais rápidas e mais intensas, porque elas geram um impacto maior, tá? Então, a gente começa a entender também o porquê desse processo. Então, para a gente entender um pouco também de como que a gente compara, né, o poder da linguagem corporal, eu trouxe uma pesquisa de Dan Ariely aqui, que ele fez essa pesquisa dentro de uma universidade, fazendo uma comparação da leitura das pessoas a respeito de duas figuras que eram consideradas bonitas. Mas o que acontece? O que ele quis fazer? Ele queria entender como que era o processo de escolha dessas pessoas pela leitura que elas estavam fazendo ali, das duas figuras bonitas que estavam lá. Quando não tinha essa figura do meio, que está aqui, joia, essa figura do meio, as pessoas não sabiam escolher quem era o mais bonito. Então, ele começou a alterar algumas microexpressões faciais que entram dentro da linguagem corporal para o que a gente considera de feio, para trazer uma nova comunicação ali para as pessoas. Então, o que aconteceu? Quando ele pegou a mesma figura e distorceu essa figura, começou a ter parâmetros comparativos com a figura mais bonita. Então, o que ele viu? Que dentro do formulário A, que o GR aqui, no caso, estava meio desconfigurado, as pessoas tendiam a escolher mais o GR bonito, porque tinha um parâmetro comparativo próximo ao que é o real. E a mesma coisa ele fez com outro grupo, fazendo isso com o tom. Então, o que eu quero trazer aqui? Quando a gente tem uma linguagem corporal que é semelhante à da outra pessoa, a gente gera a conexão, a gente gera o rapport. A pessoa fala, cara, é semelhante a mim. Eu não preciso ter medo.
Tá? Então, o primeiro aprendizado que eu quero para vocês aqui, pegando essa pesquisa do Dan Ariely, que é o que a gente faz as referências, é todo primeiro contato com alguém considere como um perigo. Que a pessoa não sabe como é você, ela não sabe o seu estado emocional, ela não sabe o que está acontecendo no seu dia a dia, ela não sabe se você realmente é um semelhante a ela. E o inverso também é verdadeiro. Até mesmo para quem é casado aqui, pode acontecer, né? Tipo, eu tô com a minha esposa aqui do lado, mas hoje ela não acordou bem. Eita, perigo! Então, tipo, a gente não sabe qual que é o estado emocional. Quando a gente vai percebendo na linguagem corporal, ao invés de eu emitir sinais que pioram a situação, eu posso emitir sinais que melhoram a situação. E a gente vai ver que sinais são esses, tá? Então, esse é um aprendizado que vai ser muito bom para todos nós, até nesse momento de entender que tudo depende dos parâmetros comparativos que eu estou tendo naquele momento. Se eu tenho uma comparação semelhante àquilo que eu sou, eu vou tomar como positivo. Se eu tenho como diferente do que eu sou, eu vou tomar como negativo, porque eu não quero ficar ali. Joia? Não é todo mundo que tem uma sustentação emocional para lidar com uma linguagem corporal diferente assim todo o tempo, tá? A gente vai tomando conhecimento das coisas. Então vamos lá agora, de fato, fazendo esse prólogo para a gente entender a importância da linguagem corporal, que é o código do corpo, tá? Então vamos trazer o que o corpo fala, o que o corpo fofoca, o que o corpo realmente está transmitindo de forma positiva e negativa. E aqui eu queria trazer uma história que eu passei também. Essa história foi ano passado, eu tinha recém chegado aqui em São Paulo, e tem um cliente meu, né, que é de um mercado que envolve bastante gente. E quando eu mudei para cá, para São Paulo, ele automaticamente me ligou, Nara, eu quero que tu faça parte de um congresso completamente diferente do que eu já tinha ido. Eu até falei, mas o que eu vou fazer lá? É um mercado que eu não domino. Ele, não, mas eu quero que você vá. Eu falei, tá bom, beleza, eu fui lá, acompanhei ele, vi a performance de palco, tudo que ele estava precisando, fiz as imagens que ele precisava dele ali. E aí, de repente, ele fala, amanhã a gente vai estar aqui 10 da manhã. Beleza. Sem ser informada de nada, eu cheguei atrasada e era uma reunião de planejamento estratégico da empresa no qual ele era presidente, sem eu saber o que eu estava fazendo ali, né? Primeiro passo, me assustei, óbvio, né? Como que eu vou estar dentro do negócio que eu não sei o que está acontecendo? Então, não tinha como eu analisar com antecedência. Então, eu precisei tomar algumas estratégias e utilizei, sim, os conhecimentos de linguagem corporal para não gerar nenhum tipo de conflito. Então, primeira coisa que eu fiz, desse lado da mesa, aqui, da onde tiraram a foto, era a porta. Eu olhei e falei, meu Deus, leitura completa da mesa, só havia uma figura feminina naquela mesa, ou seja, o único ponto de perigo e de instabilidade que eu poderia causar. Né? Porque eu não sei como ela pode ser muito competitiva, pela linguagem corporal ela estava demonstrando essa competitividade, então eu poderia causar um estremecimento como concorrência da pessoa ali na mesa. Não deu tempo de eu fazer uma análise completa, eu fui pegar uma água lá do outro lado. E eu olhei o outro lado da mesa. O pessoal tinha uma cadeira do lado dela. Estrategicamente sentei do lado dela, poderia ter pegado uma cadeira e sentado em um outro canto, já que eu não faria parte da reunião, mas sentei do lado dela e observe a pessoa aqui. Corpo para trás, ombros para dentro. O que eu fiz? A mesma coisa que o cara lá na frente da ancestralidade fez. Aqui eu sou submissa e você manda. Não se preocupe que eu não sou um perigo. Então eu comuniquei isso do lado dela para que ela se sentisse confortável com a minha presença. Eu não queria eu nem saber quem era, na verdade. Eu não queria, como é que eu vou causar uma estabilidade ali? Fiquei quieta. Até hoje eu nem sei o que eu fui fazer naquela reunião, mas tudo bem. E aí, depois que eu vi que ela já estava mais confortável, olha aqui a mão dela, não parece aquela lança daquele que atacar lá na frente? É o mesmo comportamento, musculatura rígida, tensa, né? Então a gente percebe o tanto que ela estava em ataque, defendendo a sua ideia, querendo colocar a sua posição dentro de um ambiente extremamente masculino, certo? E aí depois disso, aí eu já trouxe as minhas mãos para dentro, o meu queixo interessado, estava interessante mesmo o que ela estava falando, sabe? Tudo, sim, com técnica, porém nada fora da sinceridade do que eu estava sentindo naquele momento. Senão meu corpo ia comunicar uma coisa e minha boca outra, e aí ia dar ruim. Né? Então, depois eu vi que ela ficou mais calma,
eu consegui me aproximar para que pudesse igualar e até tivesse um diálogo depois. Resultado da ópera. Essa menina gostou tanto de mim depois que ela estava querendo trazer mais trabalhos para que eu fizesse parte, mas é um mercado que realmente eu não domino, não queria estar nem. Então, a gente percebe o quanto que a gente pode gerar empatia, o quanto que a gente pode gerar a estabilidade do momento quando a gente domina a linguagem corporal, tá? Então, eu gosto muito desse exemplo aqui, porque mostra na prática como que a gente pode utilizar, certo? E aí, o que eu gosto de trazer? Onde que começa a linguagem corporal de fato? Começa na gestação, certo? Porque a gente pensa que não, mas é já na gestação. A gente não nasce zerado. A gente nasce com informações. A gente nasce com informações do nosso pai, da nossa mãe, da onde a gente veio, da nossa ancestralidade. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Essas informações eles já vão gerar pré-comportamentos na gente. Existe uma ciência que traz isso para já configurado, já comprovado, que chama epigenética, certo? Então, na formação do nosso corpo, a gente já está recebendo algumas configurações daquilo que a gente vai transmitir. Algumas são genuínas desde o começo. Algumas emoções que são básicas e que vão acontecer igual, independente de cultura, independente de religião, independente de política, independente de dialeto, independente de tudo. Que são as emoções básicas da alegria, da tristeza, do nojo, do desprezo, da raiva e tem mais um. Desprezo, já eu lembro a outra. Tá? Então, a gente precisa do medo, lembrei. Tá? Então, são emoções que vão estar o tempo todo com a gente, são emoções básicas desde o começo. Né? Na formação do corpo, a gente vê a história da pessoa. Mas o que eu quero trazer para vocês que hoje vocês vão começar a olhar isso de uma forma diferente. Dentro do nosso corpo, a gente tem 3 tecidos lá no embrião. Meu Deus, eu vou voltar para estudar biologia? Não, só o básico para a gente entender o que é linguagem corporal. Dos tecidos, tem a parte fora do ectodérmico que vai dar a origem para o nosso sistema nervoso, nossa cabecinha aqui, e nossos impulsos elétricos, e os órgãos do sentido, que são esses invólucros, onde a gente recebe a informação. Tá? E também a gente vai ter a parte de dentro. Então, esse nosso invólucro aqui, ouvidos, boca, tudo que entra em contato com a gente está recebendo informação. Os olhos estão recebendo informação. E aí a gente vai processar essas informações. E onde é que a gente processa essas informações? No cérebro e também no corpo. Então, a parte de dentro do corpo, que dá origem aos sentimentos que a gente está sentindo, as coisas por dentro, que é o sistema respiratório e o sistema digestivo. Por isso que, quando a gente está nervoso, primeira coisa que a gente fica ofegante e muita gente fica com dor de barriga. Alguém já passou por isso? Ou já viu alguém passar por isso? Por quê? A informação está impactando ao ponto de não conectar com aquilo que eu tenho dentro do meu sentimento. O meu cérebro não processou isso, então eu aciono o alerta. Quais são os meus alertas? Respiração ofegante, para eu poder acionar o meu corpo para ir para frente, e também o digestivo, que é onde é o segundo cérebro, digamos assim. E o que está no meio? Justamente meu tecido muscular. Então, os nossos músculos, eles reagem conforme os meus sentimentos e os meus pensamentos, conforme as minhas emoções, conforme o meu pensamento racional, tá? Então, a gente vai entender que linguagem corporal é uma reação, e a gente pode reagir consciente ou inconsciente, certo? Aula de alto nível, estou impactada. Obrigada, lindeza. Obrigada, obrigada. Vamos, eu estou aqui, estou entregando. Eu falei que eu sou apaixonada por esse tipo de informação, essa linguagem aqui, né? Então, vamos lá. A base para a gente entender é simplesmente essa. Resumindo a ópera, linguagem corporal a gente vê exatamente assim: forma, energia, função. Então, toda forma vai demandar de uma energia para demandar de uma função, para a gente fazer uma função. Então, eu vou falar para vocês aqui. Quem puder abrir a câmera, abre, por favor, para a gente reagir, para a gente interagir aqui junto. Mas qual é a primeira coisa que você faz quando você está com frio? Qual é a primeira coisa que você faz quando você tá com frio? Pô, tô com frio. Me abraçar, eu acho. É. Isso! Oh,
né? A gente não pega, o corpo não vem para cá para dentro. A gente não começa a fazer isso aqui. Dou uma E aí agora tremidinha. eu gosto de quebrar esse mito que a gente olha na vida da gente. Porque todo mundo fala assim, cruzou o braço, a pessoa está se defendendo. Você está se defendendo? Não. Deixa eu chamar. Né? Depois não Não tá. Você está simplesmente se protegendo aqui, ó, do frio. Então você não está se defendendo de uma outra pessoa, você está protegendo seu corpo. Tá? Mas qual foi como é que a gente percebe a diferença? Função, proteção. Qual é a energia que eu demando? De atrito. Né? Qual é a forma? Cruza o braço. Agora eu vou me defender. Olha a tensão do corpo. A diferença. Qual que é a função? Aí sim eu estou criando um escudo, principalmente diante do meu coração, que é um órgão vital. Então a energia é muito diferente, é outra coisa. A partir de hoje, sempre olhem assim: forma, energia, função. Então, qual é a forma que a pessoa está tomando? Qual é a energia, que é a tensão muscular? Né? E qual é a função? Que aí a gente vai começar a ler o mundo de uma forma diferente, ler as pessoas de uma forma diferente, até entender quando elas estão sendo sinceras ou não. Por que as pessoas gaguejam? Né? A mente para um lado e o corpo para o outro. O que tem aqui? Músculo. Então, quando eu não estou 100% alinhado com o que eu preciso, eu tenho um travamento muscular das minhas cordas vocais, porque o sentimento está para um lado e a cabeça está para o outro. Eu não estou sendo sincera comigo mesmo. Gagueira. Tá? Então, a gente vai percebendo exatamente isso. Vamos fazer um outro exercício aqui. Quando você está preocupado, qual é a primeira coisa que você faz no corpo? Qual é a reação? Joga para trás. Né? Estou pensando aqui, quando eu ficar a última vez que eu fiquei preocupado, o que eu fiz com o corpo? Tentando lembrar aqui. Então, o teu corpo já reagiu. Eu fiquei preocupado, deixa eu ir atrás. Ou coça a cabeça, né? Sim. Ou fica assim. Tá? Que é justamente isso. O que acontece? Eu preciso demandar de energia mental para eu poder solucionar um problema. Então, eu relaxo o meu corpo apoiando a minha cabeça para ter mais energia na cabeça. Né? Normalmente isso acontece. Então, vou vendo como o corpo vai sendo inteligente nesse ponto. Tá? Então, para a gente ver aqui uma leitura macro da inteligência, dessa parte de energia-função, forma energia-função, eu gosto de subdividir o corpo, tá? Então, a gente vai ter, primeiro, no macro, essas subdivisões. Temos micro subdivisões? Temos, tá? Então, a gente vai ver isso. Mas na cabeça, onde está a maior parte do nosso elemento pensante, né? Um dos grandes elementos aqui que mais consome água no nosso corpo, que é o cérebro, muito ligado ao nosso racional. Então, a gente vai entender o que é o meu intelecto, se eu estou conectado intelectualmente ou não, pelo movimento da cabeça. Tá? Do corpo, daqui do pescoço, mais ou menos, até a parte de cima do umbigo, que é onde está a maior parte dos nossos órgãos vitais, tá? Que é aquilo que a gente precisa proteger mesmo, de fato. Então, nossos sentimentos eles estão muito expressados aqui, a maior parte. E as atitudes, pernas e braços, pode ver que a gente reage com o braço, reage com a perna. Quando a gente está ansioso, que não aguenta mais estar numa mesa, o que a perna começa a fazer debaixo da cadeira? Bater, que ela quer sair correndo de lá. Quando a gente está simplesmente agoniado com alguma coisa, nervoso, o que a mão começa a fazer na caneta? Começa a reagir, porque eu preciso aliviar essa tensão desse nervosismo. Então, as mãos, observem, é como se fossem garras. Se eu coloco minhas palmas da mão em cima da pessoa, não parece que está atacando? Olha eu aqui na câmera. Então, eu estou atacando. Então, para eu não transmitir essa energia de ataque, eu coloco as minhas mãos para dentro. Porque aí eu não estou transferindo uma sensação negativa para outra pessoa. Eu coloco para dentro. Por isso que os palestrantes sempre trazem essa mão para dentro. Porque não colocam a vulnerabilidade e nem o ataque para cima da pessoa. Então, a gente traz para cá. Tá? Um dos maiores símbolos de poder é justamente a conexão da mão, aqui, as palmas da mão entre elas, e colocando aqui para mim na minha frente. É uma das imagens mais poderosas que tem. Porque eu estou comunicando uma lança para cima, colocando a ponta dos meus dedos, né, aqui dentro, e as vulnerabilidades como é que chama? Em controle aqui por dentro, certo?
Então, fotografias que eu faço muito assim, que algumas pessoas precisam transmitir poder na sua fotografia, eu vou usar esse símbolo, vocês vão ver isso de alguma forma. Então, a gente vai percebendo como é que o corpo vai reagindo. E no micro, né? Como é que a gente vai ver, né, o micro? Vamos ver aqui, ó. Primeiro na face. Por quê? O primeiro contato com todas as pessoas que a gente tem, 80% da comunicação corporal é na face. Então, a gente tem aqui os pensamentos, que é a maior parte do nosso intelecto aqui, certo? Os sentimentos, nesse segundo terço da pessoa, e as atitudes nesse terceiro terço das pessoas. Então, o pescoço costuma ser os pés da cabeça, que é justamente para a gente caminhar. Então, você percebe até pela comunicação da pessoa o tanto que ela é assertiva ou não. Por isso que é muito comum a gente falar que comunicação é ação. Tá? Então, eu sou uma pessoa que preciso muito da compreensão da pessoa do outro lado. Eu preciso abrir o meu campo emocional. O que a pessoa vai fazer? Oi! A sobrancelha lá em cima. Quer ver uma coisa muito legal de a gente brincar no meio da rua? Você andar e olhar para a pessoa e levantar a sobrancelha assim, ela vai olhar para você de um jeito estranho. Da onde eu conheço? Porque não é para todo mundo que a gente faz isso. A gente faz isso para pessoas que a gente já tem um pouco mais de intimidade. Tá? Então, só dando aqui um pouco mais dessa comunicação. Joia? Até aqui tudo bem? Eu costumo ser profunda nas coisas que eu transmito. Sim. Coloca a mão no pescoço. Joia? Massa. Então, bora lá. Sim, Herádia, né? 80% do nosso primeiro contato vai para o rosto. Principalmente, a gente vai tentar olhar o olhar da pessoa. Né? Então, quando a gente desvia o olhar, a gente não está querendo ter uma conexão muito profunda com a outra pessoa. Por quê? No olhar, a gente vê se a pessoa está sendo sincera ou não. Né? Tem grandes sensações também de dominação pelo olhar. Quando a gente olha, de cima para baixo ou com um olhar muito duro, é um olhar de dominação e submissão. E a gente vai ver isso aqui ainda, tá? Eu vou tentar passar o máximo de coisas que eu consigo hoje para vocês. Então, a gente já entendendo agora como é. Volta. Como é que é a questão do corpo, agora a gente vai ver um pouco mais sobre essa aproximação e as reações que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, se alguém achou que eu ia chegar aqui mostrando a pose da super-heroína, tô fora. Eu quero trazer coisas importantes para vocês, entendeu? Do dia a dia. Que essa pose, ela é clássica, vocês vão ver em tudo quanto é lugar. Mas o que eu tô trazendo, não. Aqui é ouro isso, para todo o nosso dia, entendeu? Então, das zonas de aproximação, a gente começa a entender quais são os confortos da pessoa, tá? Então, a gente já sabe o emocional, a gente já sabe a cabeça, e a gente vai trazer agora como que as pessoas se sentem confortáveis ao ponto que a gente vai se aproximando ou se afastando. Essa zona todo mundo tem. Todo mundo vai ter uma delimitação pessoal, que é uma zona de conforto ao redor da pessoa. Aí sim a gente vai começar a entender um pouco mais. Tem gente que é super expansiva, eu me acuso, super expansivo. Primeira coisa que a pessoa faz, ela já chega expansiva, os braços são abertos, são largos, porque eu preciso do meu espaço. Tem gente que não é tão expansiva assim. Qual é a primeira coisa que elas fazem? Né? Que começa a reduzir o espaço. E aí a gente começa a entender também as relações de submissão e de dominação, que não necessariamente são tóxicas. Depende muito do contexto, tá? A gente não pode dissociar o contexto da história. Tem momentos em que a gente precisa ser submisso mesmo. Tem um professor na sua frente, você vai peitar o professor? Não vai, caramba. Baixa a cabeça e aprende com o cara. Né? Então, vamos fazer a diferença nesse ponto. Então, dependendo de cada um, essa zona ela vai ser maior. Tá? Quem é expansivo não deixa qualquer pessoa chegar perto. Normalmente as pessoas vão se aproximando, você já vai se sentindo incômodo. Eita, sai. Tá começando a dominar muito meu espaço aqui. Espera aí, né? Normalmente são pessoas que colocam seus objetos logo num espaço grande na mesa, né? Ou precisa de uma mesa sozinho para si só. Não tem jeito, né? Repetindo mesmo, sendo bem prolixa, para poder fortalecer essa mensagem. Essas pessoas, elas vão comunicar com os outros abrindo os braços, usando bastante argumentação. Normalmente são extrovertidas, extrovertidas. São extrovertidas, são pessoas que realmente têm uma potência vocal, porque o corpo fala junto com a voz de uma forma bem intensa. E já as outras pessoas que são mais introvertidas,
que têm uma comunicação corporal já mais fechada, elas já transmitem isso de longe, né? Então, tipo, quanto mais perto da pessoa a gente chega, mais ela tende a se fechar. Quando essa zona de aproximação tem mais intimidade, quando elas não se sentem desconfortáveis com a aproximação. Quando não tem intimidade, existe um desconforto e o corpo começa a reagir para se defender. A nível prático, se eu estou com um cliente na minha frente, eu vou perceber isso como? O cliente chegou. Existe uma zona entre vocês. Tá? Se eu já sei que eu sou expansiva, pô, peraí, esse cara é bem-vindo aqui, eu preciso deixar ele chegar. Né? Tudo bem com você? Deixa eu servir um café, tudo. Primeiro eu jogo o corpo para trás para ver se ele chega. Depois eu vou fazendo, é tudo uma dança, tá? Se ele tá junto comigo, dançando junto comigo, respondendo ao que eu tô trazendo, massa. Ele entrou em rapport com você, existe uma configuração boa aí, certo? Se não, pera, deixa ele falar, deixa ele se sentir aproximado, deixa ele fazer parte do teu sistema, deixa ele entender ali o que está acontecendo, tá? Então, quando a gente não está confortável, a gente entende isso como zona de invasão, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, lembra? Todos estamos em zona de perigo. A gente precisa quebrar essa barreira do perigo. É perguntando as coisas em comum, é entendendo como as pessoas estão. Você pode fazer alguns testes de mão. Se você movimentar a mão, a pessoa movimentar junto também, entrou em rapport, legal, tá? Tipo, se a pessoa está começando a emitir sinais positivos, de sorriso, abertura de olhos, que está trazendo isso, vai fazer diferença. Ou se ela emite sinais negativos de raiva, incompreensão, que a sobrancelha já vem aqui para dentro, ou de fechadismo, né? Que aí já são os braços fechados com tensão muscular. Aí a gente começa a entender que, pô, peraí, tem alguma coisa errada, né? A gente não pode avançar muito aqui, não. Se eu fizer uma proposta, eu vou ser negado, óbvio. Então a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Entendem a zona? Conseguiram entender? Já veio situações na cabeça de vocês que vocês queiram compartilhar, que você agora está dando clareza do que está acontecendo? Eu gosto de ouvir, gosto de conversar. Sim, acontece muito comigo eu sou uma pessoa muito expansiva também. Uhum. E acontece muito, assim, às vezes, de tanto eu conquistar quanto eu perder pessoas por conta da minha expressão, sabe? Já Uhum. aconteceu com clientes, até com questões pessoais também, justamente por a pessoa talvez não ter essa leitura ou ter duas pessoas expansivas e acabar acontecendo. Isso já, você falando, eu só lembrando aqui na cabeça. É ótimo quando vem na mente, porque a gente vai começando a catalogar, tá? E quando você lida com duas pessoas expansivas, quem tem maior consciência tem maior responsabilidade. Eu gosto de trazer isso. Então, quando você tem essa consciência do teu corporal, você conduz a dança, caramba. A outra pessoa Legal. está reagindo, você conduz, então você está agindo. E aí fica confortável para as duas pessoas. Aumenta muito mais a probabilidade dela conseguir confiar em você. E aí vai ter sinais que ela vai trazer de confiança, que já é o corpo mais ereto, nem superior, que aí traz a dominação, nem inferior, que traz a submissão, que aí você fecha com essa pessoa de comportamento inferior, pode ser que ela te dê um trabalhão lá na frente. Né? Tipo, não, Ô, Nath, fechei agora, massa. acontece, por exemplo, de ser interessante você também fazer um espelhamento da pessoa para, de repente, você conseguir conquistar. Vamos, por exemplo, um cliente que você sinta que ele tenha ele seja de um jeito, você começar a espelhar as atitudes dele para ele se sentir mais confortável e daí rolar essa questão de negociação Sim, ou não? sim, mas de forma sutil. Porque se a pessoa entender que ela está sendo imitada, ela vai entrar em desconfiança. Sim. Tá? Então é uma coisinha ou outra que você vai trazendo do sutil que aí vai fazer diferença para ele. Né? Então, peraí, ele não está ainda no rapó comigo, deixa eu ouvir ele. Aí enquanto ele está falando, a maior possibilidade dele não prestar atenção que você está espelhando é maior. Né? Que ele vai estar olhando, ele vai estar falando. Então ele está calculando rota do que ele está falando. Se você está falando e tenta imitar ele, ele vai perceber. Porque fica muito descarado, tá? Então esse espelhamento, ele funciona sim, ele é importante, mas em momentos sutis. Então tem que ter um treinamento com isso para a gente conseguir transmitir a mensagem correta, transmitir o que precisa, tá? Então Ô, é Nai, importante. Oi. Nai, posso contribuir? Acho que foi a Marcela que fez uma pergunta.
Sim, Em caso de linguagem corporal negativa, que o cliente está desconfortável, você está percebendo nele uma postura de agressividade, de, de, de medo, de tristeza, tem que tomar mesmo cuidado, como você falou, mas no dia a dia, a gente recomenda parar a conversa e voltar num outro momento, porque se você espelhar, se você fizer rapport com aquela pessoa naquele momento, você vai entrar em estado de agressividade com ela. sim, E sim. aí, aquilo que você está construindo para ser uma confiança que gera benefícios para o seu negócio, vai de fato não só afastar essa pessoa, como vai fazer com que ela ainda não recomende você, fale mal e inconscientemente ela não sabe por que ela está fazendo isso. Sim, ela entra no estado de perigo, né? Tipo, então ela entra no estado de defesa. Aconteceu isso comigo esses dias. A sorte é que eu sei o que está acontecendo. Então a pessoa veio, marcou uma reunião comigo para querer falar sobre a fotografia, sobre minhas fotos, para me indicar e tal. No final, ela estava querendo fazer uma cotação de venda para mim. Mas eu saquei na hora. E aí eu fico com ódio por dentro, mas assim, já trabalhando, né? Porra, querendo me enganar? Né? Eu saquei. Quando eu comecei a pegar as perguntas, né? Eu fiquei na minha. Ali eu falei assim: não, eu não vou reagir agora porque vai ser pior. Senão eu vou causar um estremecimento com a pessoa, eu não tenho necessidade disso. Então ela até me ligou hoje, eu falei assim: ó, vou ser muito sincera com você. O dia que você marcar para falar do seu negócio, marque para falar do seu negócio. Quando é para falar do meu negócio, fale do meu negócio. Eu não quero saber agora. Pode ser que eu feche mais lá na frente, mas nesse momento vai ser pior para você. Fui sincera. Tá? Porque senão a gente entra realmente numa zona de perigo muito grande. Quando a pessoa está transmitindo tristeza, eu não sei se Juliana falou sobre isso, mas a tristeza tem as características, né, do olhar mais amendoado, do olho estar mais lubrificado, né, os cantos da boca estão mais para baixo, e claro que a gente precisa perceber com sutileza, porque nem sempre é tão descarado assim. Ou com raiva, que traz muito essa tensão do glóbulo aqui para dentro do olho, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Ou a gente quebra um pouco da conversa, do rumo da conversa para uma outra situação, ou realmente marca para um outro momento, percebendo que não está bacana. Em atendimentos, eu já fiz isso várias vezes, quem é meu cliente sabe. Cara, você não tá bem hoje. Vamos conversar no outro dia? Vamos conversar sobre o que você está passando? Que hoje, se eu trazer conteúdo, você não vai conseguir absorver. Porque realmente não vem. A pessoa não consegue fazer isso. Então, é um pouco de cuidado também desse ponto. Na linguagem corporal, quais são os sintomas os sinais que eu posso entender a respeito de tristeza e raiva? Raiva, tensão muscular muito grande. Então, eu tô aqui, mas eu tô com a mão fechada. Né? Tô com a mão fechada, ou segurando alguma coisa forte, ou tô com alguma coisa na minha frente. Mulheres, bolsa na frente, sempre diz que eu estou fechada a algo, tá? Porque eu tô me defendendo, certo? Então, isso tudo mostra um pouco mais da tensão, da raiva, de vontade. É como se a pessoa tivesse vontade de te socar ali. Aí a gente precisa ter um pouco de cuidado. Pés embaixo da mesa, trancados para trás. Isso demonstra uma insegurança, um movimento que não quer trabalhar ali, sabe? Porque você está numa zona muito próxima dele e ele não está se sentindo confortável. Às vezes é até importante que a gente coloque um pouco a cadeira um pouco mais para trás para a pessoa ter um pouco de espaço. Se o corpo reagir positivamente, massa. Se não, conduz a conversa para outro momento. E tristeza. A tristeza já traz mais uma falta até de conexão com você, porque ele vai estar muito conectado nele mesmo. Né? E a linguagem corporal tende a ser mais submissa, tende a ser mais solta, né? Então a gente precisa olhar para isso, tipo, os ombros muito caídos, a pessoa meio jogada, ela não tem postura, tá? Então isso vai mostrar para a gente sinais negativos daquela conexão ali. Joia? Outra coisa que eu queria trazer aqui a respeito de linguagem corporal. Além das zonas, isso aqui, a ciência, só a nível de curiosidade, chama proxêmica, né? O tanto de aproximação que é positiva e tem um campo receptivo ou não da pessoa que está na minha frente. O outro que a gente precisa trazer é a afetividade, né? Que dentro da afetividade é o tanto que eu consigo gerar conexão através do toque. Tá? Então, tem algumas zonas que a gente consegue trabalhar, que é a tacésica, aqui no caso, que o toque vai trazer rapport, né? Então, não é com todo mundo. Nisso a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque a afetividade ela vai ser mostrada tanto no lado positivo ou negativo da situação, né? Então, tem algumas zonas que são neutras, que a gente fala assim, ei, né, que eu vou chegar para um colaborador, dou um tapa assim na mão ou no punho, né, que são bem suave, que são formas de chamar atenção, até de criar uma conexão com a pessoa que está na minha frente. Ou eu estou fechando o negócio com o cara, você vai fechar o contato, né? Fechar o negócio ali com a mão. Então, tipo, a gente vai entender qual que é esse toque, qual é a força desse toque. Então, dentro da afetividade, a gente percebe aonde está a submissão aqui, no caso, e a dominação do outro lado, se tem a comparação igual, né? Se a frequência é positiva, se a pressão é muito alta ou é muito, muito baixa, aquelas mãos frouxas, né? Que às vezes a gente mexe com a pessoa, ela está totalmente submissa, é horrível. Ela está totalmente submissa, ela não tem personalidade, ela está cedendo a você porque você tem uma personalidade mais forte que a dela. Ali a emoção dela está mais Mas vulnerável do que a o sua. abraço quando eu aperto de mão do seu gestor, que eu já tive isso há muito tempo. Cara, eu odiava, eu apertava a mão do cara era. Gente, me dava uns negócios, como? E aí não tinha Exato. submissão, mas era meu gestor. Meu, A mão era é uma mão horrível. mole, velho. Eu É falei, horrível. é É horrível. horrível. Parece que a pessoa não tá Não tá conectada com nada. Não tá Não ali. parece, ela não tá. Ela não tá. Diferente, assim, Ela pra tá O que ali você. ela só de vive? corpo. É horrível. O que eu faço? Isso já é uma estratégia minha e tem dado certo. Quando eu percebo que a pessoa tem isso, eu naturalmente faço uma submissão minha, porque aí eu dou um pouco mais de poder para aquela pessoa e equilibra, entendeu? Então, tipo, se a pessoa tá assim, eu já viro normalmente um pouquinho para que a mão dela fique em cima de propósito, porque aí meio que equilibra, né? Tipo, a pessoa é superior a mim, eu não vou negar isso. Então, eu já faço isso de uma forma estratégica para poder trabalhar ali de um processo. Quando é cliente, às vezes eu até falo, ei, acorda, porque eu gosto do cliente de igual para igual para mim. Eu não vejo ele como mais baixo do que eu. Ele está me contratando, mas somos duas pessoas de igual para igual, e tá tudo certo. Sabe? Então, eu falei, ei, vamos, tô aqui para trabalhar essa tua animação, tô embaixo, teu posicionamento, vamos fazer diferença aqui? Né? Então, vamos trabalhar, vamos Nossa, igualar. eu já trabalhei num local de militar. Que, meu, aí ali você sai com a mão até doendo, de tanto que eles apertam a sua mão. O aperto firme, Um aperto bem. firme. Já quando vem muito firme assim, aí eu tento compensar com. Esse sou eu, né? E principalmente se vem de homens. Aí eu tento compensar com a outra mão de uma forma bem sutil. Que aí eu meio que igualo. Porque aí, se a pessoa está vindo com muita firmeza, eu preciso trazer um pouco da minha força de igual para igual ali. Tá? Então, tipo, isso são estratégias já minhas que ao longo do tempo tenho aplicado. Tem funcionado super bem. Até a nível de defesa ou não, sabe? Tipo, às vezes a pessoa está vindo com intenções negativas mesmo, ou com intenções afetivas que não deveriam estar ali. Então a gente começa a usar a linguagem corporal para se defender. Então, tipo, a pessoa chegou de uma forma Você diferente. acha. Desculpa, Ah, né? Você acha que a mulher ela tem essa preocupação da linguagem corporal muito maior do que a do homem, por uma questão sei lá, assim, de autodefesa mesmo, em algumas situações ou sim, não? sim, sim, sim. E que é muito ruim. Tá? O que é importante é que a mulher entenda que ela é mulher e se conecte com ela. E não, tipo, ter que transmitir alguma coisa para poder se defender do homem que esteja ali na frente. Não tem como fugir dessa condição. Você é mulher e o cara é homem. É isso, é o fato. Então, a interpretação de você estar sendo julgada por ser mulher já é sua. Aí a gente leva lá para frente. Tipo, lembra da linguagem corporal? Então, se eu estou bem por ser mulher e estar ali na frente respeitando, não tem o que fazer. O cara não vai avançar, o cara não vai dar sinais negativos para você. Porque você está conectada com a sua postura. Sabe? Você está conectado com você. Então, tomar cuidado com isso, porque muita gente se vitimiza até por estar na condição feminina. Isso não é legal. Tá? Porque dentro da linguagem corporal, você vai comunicar postura desde que você esteja ali presente no seu lugar, conectado com você. Acabou. Tá? Acabou. Aí faz completa diferença, beleza? Então, dentro dos toques, que a gente precisa saber é justamente isso. As zonas mais frias, que é onde tem menos vascularização, elas são zonas neutras.
tá? Então, tipo, eu dar um toque no pulso, eu preciso chamar a atenção de alguém, eu vou dar um toque com leveza, com frequência mais leve, ou preciso chamar a atenção ao cotovelo, né? Tem gente que gosta de pegar o cotovelo. Isso é ruim, essa pressão, né? Que aí eu já quero uma dominação. Mas quando eu quero a atenção de uma pessoa, eu dou só um toquinho aqui, a pessoa vai sentir e ela vai chamar atenção e você fala, você continua falando. E isso desde que você tenha uma aproximação que esteja aberta. Agora, se você quer afastar o cara, empurra mesmo, sabe? Que aí você vai trazer a linguagem corporal, vai falar, chega, me defenda aqui, tá? Então, dentro da afetividade, o que a gente precisa prestar atenção? Qual que é a região? Tem algumas regiões que são neutras mesmo, que é essa aqui, no pulso, coisa do tipo. Dá um toquinho, na cabeça já é mais amizade, sabe? Então a gente consegue trazer mais. E tem as regiões mais íntimas, erógenas, que aí é quando entra a paquera no meio mesmo, tá? Então tem que tomar cuidado. E a gente vai começando a se defender de uma forma diferente. Frequência, né? Porque a frequência ela chama atenção, se é um toque mais rápido ou se é um toque que demora mais, né? Toda essa frequência vai fazer diferença também. E a pressão, quanto mais forte, mais dominação. Quanto mais leve, molenga, mais submissão, tá? Nara, submissão, dominação são coisas ruins, depende do contexto. Como eu falei ainda agora, o cara vem com a mão molenga, eu boto a submissão, não é ruim, é para poder equilibrar o processo, certo? Então, isso tudo depende do contexto. Analisem o contexto sempre, o contexto não pode ser deixado de lado. Joia? Então, para a gente ir já caminhando para o final aqui, o que eu gosto de trazer? A escala das emoções de Hawkins, se alguém não conhecia, aqui a gente sabe a frequência das emoções, tá? Os tons de voz a gente consegue trazer isso. No trabalho corporal a gente consegue trazer isso. Na mensagem que a gente está trabalhando, a gente consegue trazer isso. Então, se eu tiver vergonha, qual que é a primeira coisa que faz? O corpo vai se encolher, cara. Você vai olhar por dentro e falar, meu Deus, que é isso? Porque é realmente uma vibração muito baixa. Se eu tiver na coragem, no orgulho, que são coisas mais neutras ali, cara, eu vou estar explodindo de energia, sabe? Então, tipo, o corpo traz isso também. Se eu tiver na paz ali em cima, na iluminação e na consciência maior, que eu nunca conheci ninguém, a gente vai ver o corpo relaxado, presente, em paz mesmo, né? Conectado. Coisas que é bacana da gente trabalhar a paz, a alegria, meditação, técnicas de mindfulness, fazer conexão com a nossa própria respiração, fazer a técnica do grounding, eu não sei se o Joel trouxe nesse novo performance, mas o grounding que é ficar com o pé descalço na areia, na grama, faz a polarização do corpo, então a gente consegue ter uma conexão maior e consegue também trazer um equilíbrio corpóreo, tá? Então a gente consegue fazer essa diferença aí. Aqui são alguns exemplos de clientes meus que já passaram por aqui, né, que a gente trouxe a diferença de postura e vestimenta, já mostrando, né? O que eu gosto de trazer aqui? No Caio, né, essa criatura que eu adoro tanto ele, a gente trouxe já uma postura mais de autoridade, sabe? Dele trazer o movimento. Então, vê como na fotografia a gente aplica isso muito forte. Já nessa minha outra cliente, a gente fez uma transição de carreira dela de arquiteta para terapeuta. E a gente trouxe aqui assim a mão mais suave, que é a questão do acolhimento. Total. Então, percebe? Vê a diferença? Perfeito, assim. Ou muita, gritante. Sabe? Então, tipo, a gente traz o acolhimento da mão, a gente traz o olhar mais conectado. Aqui a gente trabalhou de propósito com o óculos dela, que é uma proteção para a conexão do olhar, e ao mesmo tempo a gente traz a intelectualidade. Então, a suavidade da expressão, isso tudo conversando com a pessoa para trazer a expressão mais genuína, né? E nessa outra cliente, a gente precisou trazer mais autoridade também, por quê? Os clientes dela pediam muito desconto. Eles eram chorões demais. E aí a gente precisou fazer um reposicionamento de público. Para isso, também precisou trazer as posturas de uma forma diferente. Os clientes dela, os clientes que eu gosto de chamar de dublê de rico. Mas é brasileiro, gente. O brasileiro sempre vai pedir desconto. Não! Eu consigo eliminar esses negócios de desconto. Não tem dessa. Olha, quando tu construir uma casa, Nayara, tu vai rever esses teus conceitos. Que tá de informação, meu bem? Que isso? Enfim, então a gente conseguiu reverter essa situação,
numa postura mais assertiva, num olhar mais assertivo, com conexões e com direcionamentos mais assertivos. Então, a linguagem corporal estava transmitindo isso, e os feedbacks foram exatamente o que a gente precisava, né? Então, a gente conseguiu, pegou dela, falou assim, eu nunca mais ouvi um pedido de desconto, meu cliente melhorou, ele parou de pagar baixo, falei, graças a Deus, amém, Senhor. O Caio também teve um reposicionamento de público, para ele conseguir se inserir no mercado aqui de São Paulo. E a Carol, que é essa aqui de baixo, ela conseguiu fazer a transição de carreira sem transmitir instabilidade para os clientes antigos. Então, os clientes antigos dela também recontrataram ela para esse novo momento. Então, foi uma coisa muito positiva que a gente conseguiu trazer. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, o que eu quero trazer com a linguagem corporal é que a primeira impressão não é a que fica. Ela muda, mas é a que marca. Então, com a postura de vocês, vocês podem transmitir uma mensagem completamente diferente para as pessoas que chegam. Façam movimentos que realmente sejam assertivos e conectados com a emoção de vocês. Porque a gente, se quiser esconder a emoção, o corpo denuncia que ele é um fofoqueiro. Não adianta. Então, é melhor que você tenha um momento com você, assuma que você não está bem, trabalhe, faz a gestão daquela emoção, daquele movimento, antes de atender o cliente. Que aí você vai realmente ter uma comunicação extremamente assertiva e a gente não precisa ficar decorando muita coisa. O corpo vai falar junto com a minha emoção. Joia? Então, finalizando aqui, quem quiser aí conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá aí minhas redes sociais, tá aí o meu site também, e o meu contato está lá no grupo, vocês podem pegar. E eu queria ouvir vocês aqui agora, né? Entender um pouco mais o que foi para vocês essa aula, se contribuiu, se não contribuiu, porque eu realmente trago de forma aprofundada. Deixa eu ouvir tu, Ju. Eu acabei de olhar para o lado aqui e falar para o meu marido, cara, ela é fora da curva, como é que eu não conhecia essa profissional, essa pessoa antes? Nayara, você trouxe uma visão de linguagem corporal, e isso é um tema que eu estudo há muitos anos, de uma forma completamente leve e com coisas muito atualizadas que nem o que eu já li do Paul Ekman, por exemplo, que é um dos precursores, por exemplo, da microexpressão facial, não traz na leveza e na simplicidade como você trouxe naquele slide lá da mudança das expressões, das modificações das expressões e como o cérebro enxerga aquilo no dia a dia. Então, é extremamente importante para a negociação, é inegável, e eu preciso de uma mentoria como você. Literalmente, para aprender cada vez mais, para entender de uma forma muito mais simples, para conseguir replicar isso, porque, de fato, Nay, é uma dor hoje. Quando, eu não sei, eu tô perdida aqui, que eu não vi, agora eu já vi quem é que está aqui com a gente, mas alguém pergunta em algum momento sobre a linguagem corporal da mulher e você respondeu que sim. Puta, a pergunta foi fantástica, inclusive me faz refletir o quanto o nível de consciência da linguagem corporal do ser humano interfere em quem ele é o tempo todo. Sim. Porque quando a gente não se conhece, a gente transmite uma mensagem que muitas vezes não é a mensagem real que a gente quer passar. E aí o corpo acaba sendo um fofoqueiro, um denunciador, um mentiroso, e por aí vai. Parabéns, tá de parabéns mesmo, de coração. E eu tô aqui encantada por tudo aquilo que eu revi, que eu aprendi muitas coisas novas. Você trouxe agora também a frequência de tom de voz, que há muito tempo eu já ouvi falar sobre isso, mas eu nunca tinha visto essa escala como você trouxe aqui. Fantástico. Que legal. Que legal. O corpo é um fofoqueiro, né? Então, quanto mais conectado com a nossa verdade a gente estiver, mais a gente vai transmitir a mensagem com assertividade, não vai fazer diferença, sabe, para o outro ali. Porque ele está vendo, ele está conectado com você. Então, muito acontece isso, da pessoa chegar e você fala, negócio estranho aí, né? Tem. E assim, eu tentei resumir ao máximo, que é um assunto vasto, é um assunto complexo, um assunto profundo, de que a gente possa fazer Cadê aqui, o link para a compra do curso, do intensivão? Olha, eu vou fazer mesmo, tá? Eu não ia expor aqui, mas já que tu falou, dia 30... Você já pode fazer uma fórmula de lançamento aí que vai dar super certo. Dia 30 e dia 1º eu vou fazer um workshop mais profundo de linguagem corporal. Tá? Se vocês quiserem participar, me avisem que eu coloco o link assim. Coloco o link, eu assim, para mim, eu trabalho com vendas e estou em contato com o cliente o tempo todo, isso é muito importante, né, assim, me trouxe, amanhã eu tenho palestra, eu tenho evento, então eu já peguei algumas coisinhas, já anotei aqui no caderninho, já até para lembrar para amanhã. Eu fiz um vídeo esses dias, né, o pessoal elogiou o vídeo, me mandou mensagem,
mas eu gravei o vídeo milhões de vezes para eu conseguir soltar. E aí eu fiquei vendo as coisas que você falou e eu associando, mas é muito legal, assim, para a parte de vendas é extremamente importante, foi muito legal essa pincelada, assim, que para mim foi muito massa, e acho que tem muita coisa ainda para a gente pegar, para aprender, eu amei, adorei também. Ah, que legal. Oi, Thiago, pode falar. Parabéns, em primeiro lugar, sensacional. Aprendi muito escutando vocês aí, mulheres. Uma pergunta. Pandemia veio e a nossa comunicação é essa que nós estamos. Uhum. Quanto isso impacta para o digital e agora a gente tem o presencial? Posso ser sincera? Pode. Eu adorei essa pergunta, porque ela realmente ela vem muito forte. Mas ela não impacta tanto. Qual que é a diferença? Você vai ter uma conexão muito mais ainda com a parte superior do ser humano, né? Então, tipo, o rosto ganhou mais evidência do que nunca. Só que o rapport pode ser tão estabelecido de uma forma tão forte que pode ver. Você conhece pessoas pela internet, quando você conhece presencialmente, parece que você conhece há anos. Tá? Então, a conexão do rapport continua a mesma. A mesma. Eles treinam muito isso, Nai? Pessoal que faz, que dá palestra, enfim, eles treinam muito essa questão do rapport, essa questão de principalmente pela internet? Alguns palestrantes, sim. Né? Outros já fazem isso de uma forma tão natural que nem percebem que estão fazendo. Né? Mas alguns palestrantes, sim. Tinha uma cliente minha que estava aqui, porque eu acho que ela até falou assim, recomendo que ela fez, eu dei o exemplo dela, né? Aqui. Ela nunca tinha subido no palco, a gente treinou ela subiu e falou para 1.000 pessoas. Então, foi um negócio muito legal, assim, da gente trabalhar, porque ela conseguiu criar a conexão do rapport na linguagem corporal, na estratégia de palestra, na estratégia de mensagem, que a gente treinou mesmo para ela soltar, né? E para ela se conectar com a própria verdade. E foi muito show, foi muito legal. Então, palestrante mesmo que quer a conexão do público, treina isso de forma profunda. Sabe? Tem bastante estratégia de palestra que a gente trabalha assim. Mais alguém? Gente, eu tô muito feliz. É sério. Eu me empolgo demais de fazer isso. De trabalhar essa mensagem. De trazer isso. É um dos assuntos que eu mais amo estudar, porque isso tudo vai para fotografia. Isso tudo vai para imagem, isso tudo vai para conexão com as pessoas, sabe? O que Então, eu acho eu que fico. o mais interessante é aquilo ali, fotografia, fotografia. Agora eu consegui entender o que tu quer dizer com a tua foto. Claro, tira foto, mas tu traz isso mesmo que tu está dizendo. Tu consegue traduzir na foto das pessoas. Tu mostrou aqueles 3 exemplos, mas é isso que tu consegue, com a conexão que tu faz com eles, tu Sim. demonstra, tu consegue passar a imagem corporal o que o pessoal tem que olhar e ver, opa, realmente é isso que é sensacional. E eu sou um eterno aprendiz aqui, então para mim foi sensacional. Mais uma vez, parabéns, parabéns, parabéns. O Que Thiago, ele falou massa, gente. interessante, porque a gente fala, quando a gente pensa em uma fotografia, é justamente isso que ele falou. Nossa, gente, mas é só tirar uma foto. Que coisa que. Não, assim. É muito mais além, assim. O exemplo que você deu da sua cliente, né, a postura dela como arquiteta, e como terapeuta, assim, é muito surreal, assim, a transição da a mesma pessoa, como ela transmitiu uma mensagem totalmente diferente através da fotografia. Muito É, legal isso. É muito é, mágico, não? é profundo. Que eu tenho uma grande preocupação, assim, sabe? Tipo, a pessoa vai ser representada num banner, a pessoa vai ser representada num livro. As pessoas vão precisar ter uma primeira conexão com aquela imagem. Então, como se eu não transmitir a mensagem correta, como que a pessoa vai conseguir, de fato, ter aquela conexão com ela já lá na palestra? Dia 23 agora eu vou acompanhar um outro cliente que a gente já está fazendo trabalho de imagem dele já faz há um ano. E aí a imagem dele já está lá. Ele falou assim, eu vou mandar qual? Eu falei assim, manda essa.
E a gente já está abrindo portas, já está fazendo conexão com o povo, tanto que foi o primeiro a ser anunciado no evento. Então vai ser muito legal. Eu tô doida para estar lá já sábado para ver isso. Fala, Ju. Nai, eu quero só completar o comentário da Ariadne, que essa questão de linguagem corporal ela é tão importante que Mad Men na Netflix fala muito disso, que desde a década de 60 os publicitários eles trabalham a linguagem corporal dos modelos, porque muitas vezes o modelo não fala, ele só apresenta um produto. Inclusive, para a gente que trabalha na área comercial com vendas, ainda existe muito dentro da gente incutido, de certa forma, a questão de que só vende quem pratica varejo, que é a técnica do quê? Deixa eu pegar um controle aqui, a técnica da apresentação. Quando eu te apresento, quando eu fotografo, quando eu te mostro um produto, isso significa que eu estou vendendo algo para você. Só que nos últimos 10 anos, e principalmente por conta do advento das redes sociais, que as pessoas elas têm uma imagem ideal e tem muita diferença da imagem real, quando a gente vai se aproximar das pessoas, e por isso que é tão importante a gente saber como espelhar o comportamento para poder se aproximar e gerar conexão cada vez mais rápida, as pessoas elas estão sentindo dificuldade de vender, porque elas não sabem se conectar, porque elas não podem chegar abordando, mostrando o produto, porque isso assusta. Porque hoje a gente vive um momento que o cliente ele quer se sentir acolhido, ele quer sentir que você entendeu o problema dele, que você está sensibilizado. Ele gosta de comprar, mas ele não gosta de um vendedor, né? Ele gosta de comprar, mas ele não gosta de vendedor. Exato, por isso que um dos pontos mais importantes de vendas, Ariadne, que cada vez mais a gente tem que se aprofundar, é o uso da inteligência social. Hoje a inteligência social ela está até superior à inteligência emocional, de certa forma, porque se eu não souber me relacionar, para que eu vou cuidar das minhas emoções? Se eu não sei observar o outro e entender o que está acontecendo com o outro para me conectar com o outro e ajudar o outro a resolver o problema que ele tem. Então, a publicidade, inclusive, evoluiu nos últimos 10 anos para essa leitura que eu estou fazendo aqui para vocês, no sentido de que, quando a gente olha, por exemplo, o Instagram, que está todo mundo vendendo, tá bom? Ninguém está ali à toa. Está todo mundo vendendo alguma coisa. E aí, quando você olha os top 10 do Instagram, eles dominam as técnicas que a Nayara passou aqui para a gente. Por que eles dominam? Porque eles sabem que eles são o produto do negócio deles. Esse é o ponto, entendeu? E quando eu treino vendedores no dia a dia, o que eu mais faço é mostrar para essas pessoas que o cliente primeiro compra você. Depois ele compra o teu serviço, o produto que você entrega, seja lá o que for. Mas primeiro ele compra a tua imagem, a tua linguagem, o teu posicionamento, a tua expressão, a forma com que você se comunica, que você se comporta, a forma com que você lida com o ambiente e por aí vai. Então mudou muito e uma ficha que precisa cair cada vez mais rápido é: não adianta só apresentar. Apresentar virou um detalhe dentro do processo de vendas. Enquanto você não se conectar e não trazer essa pessoa para o teu lado e ela olhar para você com confiança e perceber que você é a pessoa que vai resolver o problema dela, ela passa para o próximo. É bem isso. Dá para fazer. Passa para o próximo mesmo. Eu estou aqui já imaginando milhões de coisas. Dá para a gente fazer um tema só sobre inteligência social e emocional. Dá para vocês fazerem juntas uma apresentação. Dá para a Ju fazer só uma apresentação. Eu quero participar de tudo. Ei, tem conteúdo de sobra aqui. Mas eu gosto mesmo. E a Juliana tem muita razão nesse ponto. A gente fez uma venda, não tem assinatura de contrato, o dinheiro ainda não está na conta, né? Porque ele falou para a gente: olha, eu consigo fazer dia 2, não sei o que e tal. E fiquei quieta. Hoje, por sinal, foi um dia que eu acordei meio para baixo, eu precisei trabalhar um pouco mais minhas emoções, mas de repente eu recebo uma mensagem assim: cadê? Meu Deus do céu, tá aqui. Acho que ele vem e manda assim: oi, tarde, tudo bem? 12h12 do dia. Eu só tô passando uma mensagem para você não esquecer do seu futuro cliente. Só, tipo, bem, eu não precisei fazer muita coisa, né? Ele tá trazendo, né? Ele comprou sem eu precisar fazer esforço.
eu fiz a apresentação por uma questão de proposta comercial que a gente precisa para a empresa, mas se eu não fizesse apresentação nenhuma, estava vendido do mesmo jeito. Sabe? Então, é muito forte essa questão da linguagem corporal, você saber acolher, de você realmente fazer a transmissão da mensagem correta, e assim faz diferença, sabe? Então, enfim. Gente, estamos a 1h30 aqui, praticamente. Gente, eu tô na porta da minha casa, de uniforme, dentro do carro, ouvindo o culto da minha vizinha aqui, para conseguir assistir a aula, sério. Adorei! Obrigada pelo prestígio. Enfim, vou deixar gravado, vou deixar no link do YouTube por enquanto lá para o grupo, tá? Mas eu não vou deixar para sempre, porque eu sei que o povo não vai assistir para sempre. Então, vou deixar um tempo lá. E depois, para quem tiver interesse daqui, já que ela perguntou, eu não ia falar de fato, mas se quiser participar do workshop que eu vou dar no fim do mês, não estou divulgando para muita gente, porque é um workshop que eu vou realmente fazer para pessoas selecionadas. A Catiuxa vai fazer parte, né? Então a gente traz, eu posso passar para vocês, né? E lá já vou fazer uma análise ao vivo, né? Dentro do workshop eu vou dar uma palestra, tá? Tipo, dentro de um grupo de networking em Alphaville, e nessa palestra depois eu vou fazer já o debriefing do que eu trouxe de estratégia corporal, tá? Então já trazendo aí já um spoiler aí do que vai acontecer. Certo? E desde já agradeço, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, fiquei muito feliz de poder contribuir com vocês aqui. Espero que esse conhecimento faça bastante diferença na vida de vocês e que vocês vendam cada vez mais, se conheçam cada vez mais e cativem cada vez mais as pessoas ao redor de vocês. Joia? Agradeço, a gente tem que agradecer pelo seu tempo, por tudo. Uma mentoria de milhões aí. Que legal, poxa, eu fico muito feliz mesmo de contribuir, tá? Vamos fazer um print só para mandar para a galera? Sorrisão. Joia. Deixa eu fazer mais um aqui, que a Ariadne não saiu com a cara legal, não. Vou fazer de novo. Eu penso nisso. Bora. Sorrisão. Aí. Agora sim. Vou mandar lá no grupo. E aí, já eu subo pro YouTube e passo para vocês, tá bom? Uma fotógrafa, né? Para poder tirar o print, porque se não ficasse legal, outra já ia publicar a foto. Verdade. Enfim, gente. Contem comigo, qualquer dúvida, me chamem que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Boa noite! Boa noite, tchau, obrigado. Tchau!